Prova 3 de termodinâmica. Meu nome é Ana Carolina Fonseca Silva e o nosso exercício é o seguinte. Para o sistema binário, benzeno e etilbenzeno, admite-se um comportamento que pode ser descrito pela lei de Holt. Determine, considerando os resultados sempre até a segunda casa decimal. Bom, a letra A, ela pede o seguinte. A pressão e a composição da fase vapor para T igual a 100 graus Celsius e X1 igual a 0,3. Para começar a nossa resolução, vamos anotar os dados. Nós sabemos que nós temos a nossa temperatura, que é 100 graus Celsius, e o valor de X1, que é igual a 0,3. A partir deste valor, nós conseguimos encontrar X2, que é 1 menos o valor de X1, encontrando o X2, que é 0,7. Com esses dados, chegamos à seguinte conclusão. Precisamos encontrar a partir da bolha P, onde queremos encontrar YI e o valor de P. Com isso, vamos começar com o nosso primeiro cálculo para o benzeno, que é um dos elementos do nosso exercício. Bom, vamos encontrar o P1SAT. A nossa fórmula que a gente vai usar é essa, e a partir dessa fórmula, nós sabemos os valores que a gente tem que utilizar, de A, B e C. Mas onde eu encontro esses valores? Encontramos na tabela de Antoine, para benzeno e para etilbenzeno, o valor de A, de B e de C. Tomei a liberdade e anotei em cada um dos cálculos os valores na lateral. Bom, sabendo esses valores, vamos agora substituir na nossa fórmula. Ficou com ln P de 1 SAT é igual a o valor de A de benzeno menos o valor de B de benzeno, o valor da nossa temperatura que já foi dado e o valor de C de benzeno. Fazendo o cálculo, nós encontramos que ln de P1SAT é igual a este valor. Só que precisamos fazer o restante do cálculo. Colocamos na base E e encontramos o nosso P1SAT para o benzeno, 180,368 kPa. O mesmo cálculo que fizemos para benzeno, vamos fazer para o etilbenzeno. Da mesma forma, encontramos o valor do etilbenzeno na nossa tabela. Anotei no canto direito todos os valores de A, B e C. Então, substituindo na nossa fórmula, fica ln de P2SAT é igual a o valor de A etilbenzeno menos o valor de B do etilbenzeno, o valor da temperatura que nós já temos e o valor de C do etilbenzeno. Com isso, encontramos novamente ln P2SAT é igual a este valor aqui. Continuamos colocando na base E, encontramos que P2SAT é igual a 34,261 kPa. Continuando os cálculos, vamos para o cálculo 2, onde nós precisamos encontrar o valor de P. A fórmula de P é diferente da que utilizamos anteriormente. P é igual à somatória de XI vezes PI-SAT. O que isso significa? O valor de P é igual a X1 vezes P1SAT, nós já temos esses valores, mais X2 vezes P2SAT, que também nós temos esses valores. Anotei aqui na lateral os valores que nós já calculamos de P1 e P2 e o valor de X1 e X2 que também já temos. Substituindo os valores, encontramos o valor de P, que é igual a 78,0931 kPa. O cálculo 3 já é para a gente encontrar o valor de Y1. Nós temos o valor de X1 e X2. Vamos procurar o valor de Y1.
Se queremos o y1, então nós devemos utilizar os seguintes dados: o valor de x1, o P1SAT e o valor de P. Onde que vamos utilizar? Na lei de Holt, que é yi vezes P igual a xi vezes PI-SAT. O que isso significa? Vamos rearranjar para que a nossa fórmula chegue em yi igual a xi vezes PI-SAT divididos por P. Essa fórmula, vamos colocar agora todos os valores que já temos. yi, ou no caso y1, que é para o benzeno, é igual a 0,3 vezes 180,368 divididos por 78,0931. Encontramos o valor de y1, pois, fazendo este cálculo, chegamos em 0,69. Sabendo disso, já podemos calcular também o y2, que é igual a 1 menos o valor de y1. Chegamos a 0,31. Como podemos explicar os dados encontrados? De acordo com esse desenho, podemos saber que as bolinhas vermelhas estão representando o benzeno e as bolinhas azuis estão representando o etilbenzeno. O valor para a composição de vapor do benzeno, nós chegamos a 0,69, que é o valor do Y1. O valor do vapor para o etilbenzeno é igual a Y2 igual a 0,31. Já na composição líquida, nós temos que, para o benzeno, X1 é igual a 0,3, o valor já dado para a gente no exercício. O X2, que é para o etilbenzeno, lembrando, composição líquida, é igual a 0,70. Como saber se esses cálculos estão certos? O valor de x2 mais x1 dará um número inteiro. E o valor de y1 mais y2 é igual também a um valor inteiro. Conclusão. A pressão é de 78,0931 kPa. A composição do vapor para o nosso Y1 é igual a 0,69 para o benzeno, e assim podemos saber que Y2 é igual a 0,31 para o etilbenzeno. A composição líquida X1 para o benzeno é 0,3, que foi nos dado no problema. E o X2 é igual a 0,70 para o etilbenzeno. Passamos agora para a letra B. A letra B nos pede o seguinte: a composição de vapor saturado a P igual a 100 e X1 igual a 0,1. Então, para resolver a B, temos que anotar os seguintes dados. P é igual a 100 kPa, que foi nos dado no enunciado, X1 é igual a 0,1. Com esses dados, podemos ver que estamos procurando a bolha T, onde queremos encontrar o valor de Y1 e o valor de T. O primeiro cálculo nós vamos fazer para descobrir qual a nossa fórmula para encontrar P2SAT. Seguindo a nossa fórmula e fazendo rearranjo de os componentes da fórmula, chegamos a essa formulinha que guardaremos para encontrar o valor de P2SAT quando necessário. Assim, passaremos para o cálculo 2, onde é o método interativo, ou seja, o nosso chute. Com esses cálculos, encontraremos os dados da seguinte tabela para preencher. Anteriormente, antes de resolver o exercício, toda essa tabela estava em branco. Aqui, já tomei a liberdade de colocar todo o dado encontrado, mas iremos fazer todos os cálculos agora. Lembrando que a equação de Antoine para benzeno, o valor de A, B e C, nós já sabemos. A equação de Antoine para etilbenzeno, A, B e C, também nós já sabemos. E os dados do nosso problema, P igual a 100 kPa,
x1 é igual a 0,1 e com esse valor encontramos o x2, que é 1 menos o valor de x1. Encontramos 0,9. Para os cálculos de n igual a 1, vamos começar calculando o valor de T1 SAT, com essa seguinte fórmula. Substituindo os valores que nós já sabemos, como eu havia dito, encontrados nesta tabelinha, conseguimos a seguinte equação. 2.726,81 divididos por 13,7819 menos ln de 100 menos 217.572. Fazendo este cálculo, encontramos o seguinte resultado, 79,572. A mesma fórmula que utilizamos para T1 SAT, utilizaremos para T2 SAT, lembrando que o número 2 indica que é para o etilbenzeno. Fazendo novamente a substituição dos valores, encontraremos 135,707. Com isso, podemos calcular o valor de T1, que é o nosso primeiro chute para a nossa temperatura, com a seguinte fórmula: T1 SAT vezes x1 mais T2 SAT vezes x2. Substituindo os valores, encontraremos o seguinte resultado, 130,09 graus Celsius. Assim, podemos calcular também o valor do nosso alfa do primeiro chute. Seguindo esta fórmula aqui, com todos os valores que já encontramos e os valores que já sabemos para o A, B e C do etilbenzeno e para o benzeno. Substituindo os valores, encontraremos o seguinte resultado, 4,42. Com esse valor, para alfa, para o primeiro chute, podemos calcular também o P2 SAT 1 mais 1. O que significa isso? Aquele cálculo que fizemos para encontrar P2 SAT, iremos utilizá-lo agora. Então, a nossa fórmula será utilizada aqui com todos os valores que já temos encontrados e tabelados. Substituindo os valores, P2 SAT 1 mais 1 é igual a 74,49. Com este valor, vamos procurar o nosso novo T1 mais 1, que será utilizado no próximo cálculo. T1 mais 1 será utilizado também aquele cálculo que fizemos anteriormente para T. Então, substituindo os valores, também com os valores encontrados, teremos 125,10 graus Celsius. Os valores encontrados podemos colocar em nossa tabela. O valor de Tn, que no caso seria o T1, 130,09. O valor de alfa 1, que é 4,42. O valor de P2 SAT N mais 1, que é 74,49. O valor do novo T1 mais 1, que é 125,10, e encontraremos também o ΔT, o nosso último resultado, menos o nosso primeiro resultado. A nossa tabela ficará completa assim que conseguirmos atingir 0,00. Então, vamos continuar. O primeiro chute não atingiu a nossa meta. Para o cálculo de n igual a 2, iniciaremos com o T1 mais 1 do cálculo anterior, sendo o nosso novo Tn. Então, o nosso T2 é igual a 125,10 graus Celsius. Continuando com esse valor, vamos calcular o alfa, sabendo todos os valores de A, B e C para benzeno e etilbenzeno, e o valor de T para 125,10. Fazendo este cálculo, encontramos o valor de alfa 2, 4,54. Com o valor de alfa 2, podemos calcular agora P2 SAT 2 mais 1. Seguindo aquela mesma fórmula que havíamos comentado anteriormente,
vamos fazer o seguinte: colocar o novo valor de alfa, que no caso será o alfa 2, encontraremos 73,84. Com o novo valor de P2SAT, encontraremos o novo valor para T, que será T2 mais 1. Seguindo aquela mesma fórmula, trocando o valor que acabamos de encontrar de P2SAT 2 mais 1, encontramos a nova temperatura de 124,79 graus Celsius. Novamente, podemos colocar em nossa tabela o valor de Tn, que é 125,10 encontrado, o valor de alfa 2, que é 4,54, o valor de P2SAT, que é o valor de 73,84, o valor de T2 mais 1, que é 124,79, e fazendo o nosso cálculo de ΔT, encontramos menos 0,31. Ainda não atingimos a meta de 0,00. Continuando agora com n igual a 3, os cálculos do nosso terceiro chute. Iniciamos com o T2 mais 1 do cálculo anterior sendo o nosso Tn agora, ou seja, o T3 é igual a 124,79, o mesmo valor. Bom, com esse valor, podemos calcular o nosso alfa 3, colocando o valor de T3 na mesma formulinha que utilizamos anteriormente, encontraremos o valor de alfa 3 igual a 4,55. Com este valor, calculamos novamente o P2SAT, agora o P2SAT 3 mais 1. A mesma fórmula utilizada anteriormente, agora com o novo alfa 3, encontramos P2SAT 3 mais 1 igual a 73,79. Com o novo valor de P2SAT, encontraremos o T3 mais 1. Mesma fórmula utilizada nos chutes anteriores, encontramos a temperatura de 124,74 graus Celsius. Novamente, podemos colocar em nossa tabela o valor de Tn encontrado de 124,79, que é o mesmo anteriormente de Tn mais 1, o valor de alfa 3, que é 4,55, o valor de P2SAT N mais 1, que é 73,79, o valor de T N mais 1, que é 124,77. Fazendo o cálculo de ΔT, encontramos menos 0,02. Ainda não atingimos a meta. Continuaremos no chute 4. No chute 4, o cálculo de N igual a 4, iniciaremos com o T3 mais 1 do cálculo anterior, sendo o nosso Tn agora, ou seja, T4 é igual a 124,77 graus Celsius. Calculando o alfa 4 com a mesma formulinha utilizada nos outros chutes, agora com o valor de T para 124,77, encontramos o valor de alfa 4 de 4,55. Com este valor, podemos calcular o novo P2SAT. O novo P2SAT é 73,79, e com este valor de P2SAT, encontramos T4 mais 1, que é 124,77 graus Celsius. Com todos esses resultados, vamos agora colocar na tabela novamente e ver se chegamos à nossa meta. Os dados obtidos no chute 4, 124,77 era o nosso Tn, o T4. O valor de alfa 4 encontrado foi de 4,55. O P2SAT 4 mais 1, nós encontramos 73,79. O valor de Tn 4 mais 1 foi de 124,77. Fazendo o cálculo de ΔT, o último valor menos o primeiro, encontramos 0,00, atingindo a nossa meta. Mas o que isso significa? Com todos aqueles valores calculados, precisamos agora calcular o valor de P1SAT, utilizando essa fórmula, com o último T encontrado,
124,77, e os valores de A, B e C para benzeno, vamos fazer o cálculo para encontrar P1SAT. Mas por que vamos procurar o P1SAT? Para podermos calcular o valor do benzeno na composição de vapor. Então, através deste cálculo, encontramos o valor de 335,87 para P1SAT. Com esse valor e os outros valores já obtidos com o nosso enunciado, encontramos o valor de de Y1, 0,1 vezes 335,87, divididos por P, que foi dado pelo problema. Encontramos o valor de Y1, que foi de 0,34. Ou seja, o nosso valor de Y2 é igual a 1 menos o valor de Y1, sendo que Y2 é 0,66. Assim, o nosso desenho esquematizado fica com o valor de Y1 é de 0,34, ou seja, 0,34 de benzeno em composição vapor. Para o etilbenzeno, 0,66 na composição vapor. X1 igual a 0,1 para a composição líquida, benzeno no caso. X2 igual a composição líquida de 0,9 para o etilbenzeno. A temperatura que encontramos por último, 124,77. E o P, que foi dado em nosso problema, de 100 kPa. Agora, para resolvermos a letra C, precisamos agora ler o novo enunciado. A composição de fase líquida e temperatura do sistema, a P igual a 100 e Y1 igual a 0,5. Os nossos dados agora são novos e temos que fazer todos os cálculos novamente. Iniciando a resolução da letra C, vamos anotar os dados. P igual a 100, Y1 igual a 0,5. Com este valor de Y1, encontramos o valor de Y2, que é 1 menos o valor de Y1. Encontramos também 0,5. Com isso, começamos com o nosso cálculo 1, que é um método interativo, ou seja, o nosso primeiro chute. Com esses cálculos, encontraremos os dados da seguinte tabela para preencher. Lembrando que a equação de Antônio, né, de benzeno, nós temos os valores de A, B e C, já tabelados. A equação de Antônio também nos entrega os valores de A, B e C para etilbenzeno e todos os dados que nós já sabemos do problema. Novamente, essa tabelinha estava em branco, porém, já tomei a liberdade de preencher com os cálculos que eu já fiz. Bom, para começar o nosso cálculo com n igual a 1, nosso primeiro chute, calcularemos primeiro T1SAT, a mesma forma utilizada na letra B. Com os valores de A, B e C para benzeno e o valor de P já dado pelo problema, encontraremos o valor de T1SAT igual a 79,572 graus Celsius. Calculando agora o T2SAT com a mesma fórmula, agora para o etilbenzeno, obteremos os seguintes resultados: 135,707 graus Celsius. Com esses dois valores de T1SAT e T2SAT, podemos agora calcular o valor de T1 com a seguinte fórmula: T1SAT vezes Y1 mais T2SAT vezes Y2. Trocando todos os valores, onde já sabemos o valor de Y1 e o valor de Y2, obtemos o valor de 107,64 graus Celsius. Agora, para o cálculo de P1SAT e P2SAT1, utilizaremos a mesma fórmula utilizada anteriormente para este cálculo, agora sendo que P1SAT é para benzeno e P2SAT é para etilbenzeno. Com o valor de T encontrado anteriormente e fazendo a substituição dos valores de A, B e C para benzeno e etilbenzeno, obtemos os seguintes resultados. P1SAT1 é igual a 220,78 kPa
e P2SAT1 é igual a 43,96 kPa. A partir destes valores, podemos calcular o alfa1, onde P1SAT dividido por P2SAT é igual ao valor de alfa1, 5,02. Com este valor de alfa1, podemos calcular agora o valor de P1SAT1 mais 1. Partindo desta fórmula e fazendo todo o rearranjo para encontrarmos a nova fórmula de P1SAT1 mais 1, podemos agora seguir em frente com os valores de P, Y1, Y2 e alfa1, encontrando P1SAT1 mais 1, 301,9. Com o novo valor de P1SAT1 mais 1, podemos calcular agora o T1 mais 1, seguindo aquela formulinha utilizada anteriormente, com os valores de benzeno e o novo valor de P1SAT1 mais 1, encontramos T1 mais 1 igual a 120,13 graus Celsius. Com isso, podemos colocar na nova tabela todos os valores encontrados de Tn, que é o T1, de 107,64, para P1SAT1 igual a 220,78, para P2SAT1 igual a 43,96, para alfa1 igual a 5,02, para P1SAT1 mais 1 ficou igual a 301,09 e para T1 mais 1 igual a 120,103. Calculando o ΔT, que é o nosso último valor, menos o nosso primeiro valor, encontramos o seguinte valor de ΔT, 12,50. Ainda não conseguimos atingir a nossa meta de 0,00. Continuaremos com o segundo chute. Para os cálculos de n igual a 2, nosso segundo chute, iniciamos com T1 mais 1 do cálculo anterior, sendo o nosso novo Tn, que agora é o nosso T2, igual a 120,13 graus Celsius. Com isso, podemos calcular o valor de P1SAT2 e P2SAT2, seguindo aquela mesma fórmula e agora com o valor novo de T2, podemos concluir que P1SAT2 é igual a 301,09 e P2SAT2 é igual a 64,48. Com os novos valores de P1 e P2SAT2, podemos agora calcular o alfa2, que fica em 4,67. O valor de P1SAT2 mais 1 será calculado novamente com aquela fórmula encontrada, onde colocamos que P1SAT2 mais 1 é igual a 283,47 kPa. Com esse valor de P1SAT2 mais 1, calcularemos, então, o T2 mais 1. Lembrando que o novo valor de P1 é o último valor calculado. Assim, utilizando aquela mesma fórmula, encontramos que o valor de T2 mais 1 é igual a 117,63. Com os valores encontrados, colocaremos agora na nossa tabela no chute 2, onde T2 é igual a 120,13, o nosso P1SAT2 é igual a 301,09, o nosso P2SAT2 é igual a 64,48, o nosso alfa2 é igual a 4,67, o P1SAT2 mais 1 igual a 283,47, o nosso T2 mais 1 igual a 117,63. Fazendo o cálculo do nosso ΔT, encontramos menos 2,50, onde ainda não chegamos à meta de 0,00. Vamos prosseguir com o chute número 3, fazendo todos os cálculos novamente com o novo valor de T3, que é 117,63.
Fazendo agora os cálculos para n igual a 3, para o nosso terceiro chute. Como eu havia dito, T3 é igual a 117,63 graus Celsius. Vamos calcular P1SAT 3 e P2SAT 3. O valor de P1SAT 3, seguindo aquela fórmula, e o novo valor de T3, temos P1SAT 3 igual a 283,47 kPa. O valor de P2SAT 3, seguindo também a fórmula, e o novo valor de T3, obtemos 59,86 kPa. Com esses dois valores, calculamos alfa 3, em que 283,47 dividido por 59,86 é igual a 4,74. O novo valor de alfa 3 será usado para calcular o P1SAT 3 mais 1. Seguindo aquela fórmula, o novo valor de alfa encontrado, temos o valor de P1SAT 3 mais 1, de 286,79 kPa. Esse valor de P1SAT 3 mais 1 será utilizado para calcular T igual a 3 mais 1. O valor utilizado de P1SAT 3 mais 1 será utilizado aqui. Com todos os cálculos feitos, encontramos o valor de 118,11. Assim, podemos novamente colocar na tabela. O valor de T3 é igual a 117,63, P1SAT 3 igual a 283,47, P2SAT 3 igual a 59,86, alfa 3 igual a 4,74, P1SAT 3 mais 1 igual a 286,79 e T3 mais 1 igual a 118,11. Fazendo o cálculo de ΔT, encontramos 0,48. Assim, ainda não chegamos à nossa meta de 0,00. Continuaremos com o chute número 4. Para os cálculos de n igual a 4, iniciaremos com T3 mais 1 do cálculo anterior como novo T4, que será de 118,11 graus Celsius. Com o novo valor de T4, podemos calcular P1SAT 4 e P2SAT 4, a mesma fórmula utilizada anteriormente. Com o novo valor de T4, encontramos P1SAT 4 igual a 286,79 e P2SAT 4 igual a 60,72. Com esses dois valores, podemos calcular alfa 4, que é igual a 4,72. Com o novo valor de alfa 4, podemos calcular P1SAT 4 mais 1, chegando ao valor de 286,14. Este novo valor será utilizado para calcular o T4 mais 1, utilizado bem aqui na nossa fórmula, chegando ao resultado de 118,02 graus Celsius. Colocando na nossa tabela, nós podemos observar que T4 igual a 118,11, P1SAT 4 igual a 286,79, P2SAT 4 igual a 60,72, alfa 4 igual a 4,72, P1SAT 4 mais 1 igual a 286,14, T4 mais 1 igual a 118,02. Calculando o novo alfa T, encontramos menos 0,09. Estamos próximos da meta, porém ainda não chegamos. Faremos agora o chute número 5. Para os cálculos agora de n igual a 5, nosso quinto chute, iniciaremos com o T4 mais 1 do cálculo anterior com o novo Tn, que é o nosso T5 de 118,02 graus Celsius. Com esse valor, calculamos o P1SAT 5 e o P2SAT 5, seguindo aquela mesma fórmula e o nosso novo valor de T5. P1SAT 5 é igual a 286,14 kPa e P2SAT 5 é igual a 60,55 kPa. Com esses dois novos valores de P1SAT e P2SAT, podemos calcular o alfa 5, que é igual a 4,73. Diante disso, P1SAT 5 mais 1 pode ser calculado novamente com aquela mesma fórmula, encontrando 286,27 kPa.
Este valor será utilizado para calcular o novo T5 mais 1. Utilizando este valor de P1SAT 5 mais 1 na nossa fórmula, encontrando o T5 mais 1 igual a 118,4 graus Celsius. Nisso, na nossa tabela, dispondo os dados que encontramos, 118,02 para T5, 286,14 para P1SAT, 60,55 para P2SAT, alfa 5 igual a 4,73, P1SAT 5 mais 1 igual a 286,27, T5 mais 1 igual a 118,04, fazendo o cálculo de ΔT, encontramos 0,02. Está bem próximo, porém, ainda não chegamos à nossa meta. Faremos o chute 6. Como anteriormente, para os cálculos de n igual a 6, o nosso sexto chute, iniciamos com T5 mais 1 do cálculo anterior, sendo o nosso novo T6, valendo 118,04 graus Celsius. Com este valor, podemos calcular agora P1SAT, que chega em 286,27 kPa, e P2SAT, com o mesmo valor de T6, encontramos 60,59. Com esses dois valores de P1SAT e P2SAT, encontramos o nosso alfa 6, que é igual a 4,72. Diante disso, com o valor de alfa 6, podemos calcular o nosso P1SAT 6 mais 1, chegando a 286,24, mesma fórmula utilizada anteriormente. Para um novo valor de T6 mais 1, com o valor de P1SAT 6 mais 1 encontrado no cálculo anterior, podemos encontrar 118,03 graus Celsius. Colocando na nossa tabela, observamos que 118,04 para T6, P1SAT igual a 286,27, P2SAT 6 igual a 60,59, alfa 6 igual a 4,72, P1SAT 6 mais 1 igual a 286,24, T6 mais 1 igual a 118,02. Calculando o nosso ΔT com o último valor menos o primeiro valor, encontramos 0,00, atingindo a nossa meta. Mas o que isso significa? Chegando ao valor de 0,00 para ΔT, podemos calcular o valor de xi com essa seguinte fórmula. Rearranjando a fórmula e colocando os valores na nossa fórmula que já temos aqui na nossa resolução, podemos chegar à seguinte resposta. x1 igual a y1 vezes p dividido por P1SAT, que foi o nosso último valor de P1SAT encontrado. Chegamos ao valor de x1 igual a 0,17. Com este valor, também podemos calcular o x2, igual a 1 menos 0,17, igual a 0,83. Com o nosso desenho, podemos entender que, para o benzeno na composição vapor, Y1 é igual a 0,5, dado no nosso problema. Para o etilbenzeno na composição vapor, Y2 é igual a 0,5, calculado com o primeiro Y1. X1, que é a composição vapor para o benzeno, nós encontramos o valor de 0,17. X2, que é a composição líquida para o etilbenzeno, encontramos o valor de 0,83, com a pressão do nosso problema de 100 kPa e a temperatura 118,83 graus Celsius, encontrado no último cálculo feito.